Um Deng Xiaoping bastante pressionado, porque a popularidade, assim como eu disse no vídeo de ontem para vocês, não é a mesma de quando ele foi eleito, né, pela primeira vez como chefe ali do Partido Comunista Chinês, diz que Hong Kong já é da China e que Taiwan vai seguir pelo mesmo caminho, seja com o uso de força militar ou não, inclusive com estrangeiros. O papo foi forte ali, tá? O Elon Musk, alega que, primeiro, não vai mais ajudar a Ucrânia com o seu Starlink e depois volta um pouquinho atrás. Novamente, pessoal, uma postura bastante contraditória e que, digamos assim, vai desagradar bastante os ucranianos, embora a ajuda dele tenha sido bastante importante. A Alemanha, com a Shows, anuncia que tem sim a intenção da União Europeia de se expandir para o leste europeu, inclusive para os Balcãs, fazendo algo que a União Europeia não fazia com tanta força desde a década de 90 e início dos anos 2000, e também a Belarus alega que está recebendo uma série de soldados russos para somente treinamento de defesa. Mas com as declarações do Lukashenko e com as, digamos assim, com os exemplos que a gente já teve no passado, inclusive com a guerra da Ucrânia, não sei se vai ser bem assim. Talvez um dos poucos acordos bem-sucedidos entre Rússia e Ucrânia, que era justamente a exportação de grãos pelo corredor humanitário que foi criado, mediado pela Turquia, pode estar em risco. Putin alega que eles estão sendo usados para terrorismo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha, pessoal? Se você não me segue no Instagram, já tá errado, tá? @prof_Ricardo Marcílio. Me segue lá, que é super importante pra gente ter um contato mais próximo. Eu sempre posto algumas notícias lá e tal. Acho que vocês vão curtir bastante. Certinho? Então, ó, bora lá pro vídeo. Como eu disse para vocês, o Partido Comunista Chinês, ele tá realizando de sábado para domingo pra gente, né? O seu 20º congresso ali para a eleição do novo presidente. A gente sabe que o novo presidente vai ser o Deng Xiaoping. Em 2018, mudou a lei, né? Que só permitia 2 vezes o mesmo candidato. Agora pode 3. E sabe-se lá se vai poder 4, 5, 6, enfim, né? Por enquanto só pode 3. Mas, por todos os motivos, não vou falar tudo de novo, senão o vídeo fica muito longo. Caso você queira ver, eu fiz o vídeo completinho, pessoal, ontem falando sobre o que representa esse novo mandato do Xi Jinping. A gente tem o Xi Jinping sendo obrigado a se consolidar com uma grande potência geopolítica internacional. E o que falta muito para a China nem é tanto soft power, que eles já estão avançando bastante. Crescimento econômico, influência das suas marcas, mas é principalmente consolidar o seu hard power, o seu poderio militar. E a gente teve um exemplo bastante negativo da China esse ano, que foi a visita da Nancy Pelosi em Taiwan. Por quê? Porque desde o início, olha, se a Nancy Pelosi visitar, pode ser que o avião dela caia. Se eles visitarem, a gente vai invadir Taiwan. Tá. Galera, visitou, saiu, entrou, depois vieram outros membros de outros estados de maneira oficial também, e nada foi feito contra Taiwan. Não que eu esteja torcendo para isso, de novo, é uma análise, não uma torcida, tá? Por favor. Mas isso enfraqueceu um pouco o discurso, né, a retórica da China. E o Xi Jinping, ele precisava, galera, mostrar para a população que ele estava a fim de mudar isso. O que ele falou nessa convenção? Falou primeiro que Hong Kong já não é mais independente. A gente sabe, galera, que desde 1997, Hong Kong fez um acordo com a China, no qual Hong Kong se integraria à China, só que com aquela premissa de China, um país, 2 estados, porque a China continental, o Partido Comunista Chinês, né, a República Popular da China, ficaria como uma ditadura controlada pelo PCC e tal, enquanto a Hong Kong teria uma manutenção da democracia. A gente sabe que não foi bem assim, a China começou a interferir em processos políticos, legalizou-se, por exemplo, a deportação de presos políticos de Hong Kong para a República Popular da China, teve manifestações dos guarda-chuvas amarelos pedindo por democracia e tal, e teve uma mudança da Lei de Segurança Nacional. Hoje, Hong Kong galera, praticamente a China, tá? Essa ideia de China, um país, 2 sistemas, democracia tal, não é mais verdade. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, ele não sobretaxava produtos que vinham de Hong Kong, porque considerava Hong Kong e China, mesmo após 97, eram coisas diferentes. Depois da mudança da Lei de Segurança Nacional, considera como se fosse um único país. E Taiwan, a China quer ir pelo mesmo caminho. Falou que vai sim, é uma das principais premissas aí do próximo mandato do Xi Jinping,
a anexação, né, a volta do que eles chamam de a Ilha Rebelde para os seus próprios domínios, e eles querem fazer isso de maneira pacífica. Porém, se não for possível, e inclusive com a interferência de países ocidentais, não falou nominalmente, mas leia-se, Estados Unidos, eles não vão abdicar do uso de força militar, tá? Inclusive, o Xi Jinping ele deixou bem claro que ele quer que a China, até 2027, seja um país que seja reconhecido como a potência militar a nível mundial. Quando ele fala isso, eu entendo que ele está se referindo tentar se colocar em pé de igualdade com os Estados Unidos e com a Rússia, tá? Com a Rússia, são aliados, né? Mas também são aliados que... aliado em geopolítica é uma coisa complicada, né? Aliado até o segundo momento. E a China está querendo se consolidar como esse hard power, talvez até pelas suas pretensões geopolíticas expansionistas. A gente sabe do Mar da China, a gente sabe da nova Rota da Seda, a questão de Taiwan, enfim, são movimentos separatistas, né? Os uigures, os tibetanos, a galera de Taiwan e tal. Então, assim, inclusive a China falou, tá? Que eles não são contra os seus compatriotas, alegando Taiwan, a população que mora em Taiwan, mas sim o governo que é contra o domínio chinês. Tá bom? Então, assim, essa convenção serviu para o Xi Jinping tentar mostrar que ele está tentado aumentar a sua influência militar global, principalmente até 2027. Beleza? Elon Musk deu uma declaração polêmica no dia de ontem, falando que ele não sabe até quando que ele vai conseguir dar conta de liberar o Starlink para a população ucraniana. Para quem não sabe o que eu estou falando, né? A Rússia e qualquer país, né, qualquer pessoa que trata com estratégia militar sabe que um ponto muito decisivo para você ganhar um conflito é você conseguir manter a comunicação com as pessoas que também estão lutando no mesmo fronte ali com você. Onde que está tendo ataque? Aonde que eu vou ser encurralado? Como que eu vou conseguir mandar suprimentos, logística, etc. Pô, você precisa se comunicar. E o rádio, por mais que ele seja bastante eficiente, ele tem algumas limitações. É muito fácil de ser roubada a informação por outras pessoas, né? De ser criptografado e tal. Existem algumas porções que não tem sinal de rádio, ainda mais com todos os escombros, destruições, enfim. Então, o que o Elon Musk ele fez? Praticamente desde o início do conflito para a Ucrânia. Ele colocou o Starlink, o sistema ali de satélites, e deu cerca de 20 a 25 mil estaçõezinhas ali, do Starlink, para conseguir fazer a comunicação para a Ucrânia. Só que isso, além do custo inicial, também tem um custo de manutenção. Segundo o Elon Musk, ele já gastou desde o princípio 80 milhões de dólares. Isso pode escalonar ainda esse ano para 100, 120 milhões e mais de 200 milhões se a gente for considerar mais um ano de uso. E aí o Elon Musk falou que ele não tem mais condição de manter isso para a Ucrânia, né? Falou que já fez muito pelo país e tal, e que ele não consegue mais manter. O que eu acho que ele quer fazer, né? E galera, lembrando, pô, ele ajudou, não sei se foi pelo bem, pelo mal, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, tal. Acho que também nem interessa. O importante foi a ajuda, né, para os ucranianos que ele deu. Mas aparentemente o que o Elon Musk está querendo fazer nesse momento é falar assim, ó, tá vendo? Eu já ajudei já. Agora, tipo, dei uma amostra grátis. E aí, Pentágono, vai comprar o serviço para mandar para os ucranianos, tá? Enfim, a pressão foi muito grande. Críticas também de embaixadores ucranianos, da população ucraniana, tal. E o Elon Musk ele voltou atrás. Ele falou que ele consegue se manter durante mais um tempo, mas que ele quer a ajuda do Estado americano ou de qualquer outro Estado para que consiga realizar essas operações, para que consiga fornecer essas informações para a Ucrânia. Cara, se de fato o Starlink ele for cancelado na Ucrânia, é uma vantagem assim muito grande para os russos, mas muito grande para os russos, tá? Combater a comunicação, pontos de infraestrutura, é essencial para que você consiga ganhar o conflito. Lembrando que o Elon Musk ele já foi criticado, inclusive no passado recente, pelas posturas de tentar resolucionar o conflito, né? O Elon Musk falou, por exemplo, que para ele a solução entre Rússia e Ucrânia estaria no reconhecimento que a Crimeia é sim da Rússia, coisa que os ucranianos já não aceitam, que a Ucrânia não entre para a OTAN, coisa que eu não, enfim, não sei se o Zelensky vai topar isso, pelo menos a longo prazo, a curto prazo nem existe chance, tá? Vou falar para vocês o porquê. Na prática, nenhum país que tenha movimentos separatistas ou que esteja em conflito pode entrar na OTAN, e ele quer também que os territórios que foram anexados pela Rússia, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, tenham sim plebiscitos, só que realizados com autorização da comunidade internacional. A Ucrânia considerou isso um absurdo
inclusive mandando o cara se ferrar, né? Enfim, com palavrões aí de baixo calão contra o Elon Musk. Mas aparentemente ele vai continuar. Até quando? Não sabemos. Acho que ele deu uma pressionadinha ali, ó. E sabe que a declaração dele tem muito peso, né? Uma forçadinha para ver se algum estado ajuda ele a pagar ali os mantimentos. Beleza? Alemanha. Eu já tinha anunciado para vocês, né, que a Bósnia, por exemplo, ela foi mais um país agora que pleiteou a entrada para a União Europeia, e o Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, ele confirmou. A Alemanha e toda a União Europeia sabe que quanto maior for o bloco, mais forte eles serão. Então, a Alemanha e a União Europeia estão partindo para uma política agora expansionista da União Europeia. Coisa muito parecida com o que aconteceu na década de 90. Só que, claro, né, o contexto geopolítico à época era completamente diferente. À época, a gente tinha uma Rússia completamente enfraquecida, uma série de países do leste europeu querendo se ocidentalizar, era a década da globalização, da nova ordem mundial, quero uma política mais liberal e tal. E a União Europeia vinha como, sei lá, os pinguinhos de ouro ali, né, nos olhos desses países do leste europeu. Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Romênia, Polônia, enfim, todos os países ali se ocidentalizaram, tá? Depois que a Rússia cresceu nos anos 2000 com o Putin, brecou um pouco essa ocidentalização. Vídeo que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia, tudo isso começou também pelo convite que a Ucrânia recebeu para fazer parte da União Europeia. A Rússia pressionou, não aceitou, e aí começa toda a guerra civil. A Alemanha agora está indo uma nova política. E já tem um alvo principal, que é a região dos Balcãs. Países como Montenegro, Kosovo é complicado, né? Porque aí mexe muito com a Sérvia, mas Bósnia, enfim, outros países ali locais já estão sobre o vislumbre da União Europeia. Qual que é o grande problema? Quando a União Europeia, nos anos 2000 e 90, aceitou esses países, vários deles não puderam usar o euro como moeda e vários deles não têm acesso ao espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação de pessoas e mercadorias. Na prática, por quê? Mercadorias não, né? Pessoas e serviços. Na prática, por quê? Porque a União Europeia quer uma união econômica, quer aumentar a influência, mas não quer que um monte de romeno e búlgaro vá roubar emprego dos alemães. Tá? Em linguagem chula, é basicamente isso. Não quero que você venha roubar meus empregos. Como que vai ser essa nova política expansionista? Será que países, por exemplo, como Sérvia, do Vučić, que hoje é um aliado sim da Rússia, e pleiteia também entrar para a União Europeia, vai aceitar ser um segundo escalão da União Europeia? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Turquia, galera, talvez seja o mais clássico de todos, né? Há anos aí vem pedindo, hoje em dia talvez nem tenha tanto mais interesse assim por parte do Erdogan, tá? A gente teve hoje também a confirmação por parte de Belarus que foram recebidos soldados russos. Não sabe ainda a quantidade, 10, 15 mil, tá? Belarus anunciou que eles vão fazer exercícios militares conjuntos com os russos na casa de 70 mil soldados. Tudo para defesa, segundo o Alexander Lukashenko, tá? Que é um grande aliado do Putin e tal. Não sei se é a pessoa mais confiável do mundo, até porque nenhum grande político assim é confiável, tá? Geopolítica, novamente, é o mundo dos interesses. Qual que é o medo tanto da OTAN como dos países ali limítrofes? Polônia, Lituânia e tal. É que esses soldados que tenham sido mandados para Belarus não sejam somente para a defesa. Porque o Lukashenko constantemente fala que Polônia, Ucrânia e Lituânia, principalmente, estão se associando a grupos terroristas para atacar a Rússia e, claro, Belarus. Então é necessário um conjunto, uma monta ali de defesa para se proteger desses terroristas. O que isso pode significar? Deixa eu atacar os caras antes que eles me ataquem. Ou seja, pode-se abrir uma nova frente de batalha com Belarus também participando do conflito na Ucrânia. Lembrando que tem uma posição estratégica ali, muito mais próximo da capital, Kiev, cidades importantes. Então Belarus, caso entre, vai ser um novo patamar, tá? Um novo momento desse conflito. A Ucrânia já pediu exigências da União Europeia, do G7, perdão, falando que o G7 tem sim que mandar tropas e confirmar aumento dos seus armamentos, como vem aumentando, tá? A Alemanha, a França, mandando uma série de equipamentos de defesa aérea para a Ucrânia, mas tem que reforçar posições para não ficar um conflito, segundo a Ucrânia, ainda mais injusto. E se eu tinha para vocês boas notícias? Lembra que eu comentei com vocês, né? O Lavrov falou que o Putin aceita negociar com os Estados Unidos, o Putin falou para o chefe da IEA que aceita negociar a questão em Zaporizhia, da usina nuclear, e a reunião que rolou no Cazaquistão com a presença do Erdogan
também tinha o Putin, que supostamente estaria pedindo para que o Erdogan mediasse a situação entre Ucrânia e Rússia. Pois é, jogou um balde de água fria aí, tá? O Putin falou que ele aceita conversar com o Biden, não tem nenhum problema. Mês que vem, reunião do G20, confirmadas as presenças presenciais, presença presencial é ótimo, né? Porque não é online, tá? De Zelensky, Putin e Erdogan, vai ser tenso, hein? Vai ser tenso, tá? Mas o Putin falou que ele até aceita negociar com o Biden. Só que ele não vê nenhum princípio, nenhuma razão para esse momento, já que não existe base para negociação. Então ele não vê motivo. Mas se o Biden quiser falar, tamo junto, a gente conversa sobre o assunto, segundo o Putin, tá? O Putin também deu uma declaração que coloca um ponto de suspensão, possível suspensão, num dos poucos acordos que foram firmados entre Ucrânia e Rússia, que é a questão da exportação de grãos. A gente teve críticas do Papa, da União Africana, dos países mais pobres, alegando que o bloqueio da Rússia frente à exportação de grãos da Ucrânia, principalmente utilizando o porto de Odessa, comprometia não só o G7, a Europa, enfim, os países mais ricos, mas comprometia os países mais pobres, porque sem centeio, cevada, trigo e todos os grãos que são produzidos pela Ucrânia, aumenta o preço dos alimentos e aumenta a insegurança alimentar. A Turquia conseguiu mediar, juntou ali interesses de Ucrânia e Rússia, e hoje existe um corredor humanitário que conecta até Odessa para que seja exportado por esse porto, né, os grãos tal, pelos ucranianos. Beleza, ponto positivo. Segundo o Putin, esse corredor agora está sendo usado para grupos, não posso falar no YouTube, né? Stás, né? E terroristas, para aumentar a sua influência e a sua força dentro da Ucrânia. E ele, inclusive, disse, rola pelo mundo que a gente aqui não gosta dos ucranianos, tá? Falou, imagina, a Ucrânia já foi a sede da União Soviética, a Ucrânia tem uma forte ligação com a gente, inclusive entonávamos aqui hinos, canções, em línguas mais próximas ali dos ucranianos, a gente não tem nenhum problema com os ucranianos. A gente tem um problema com os tananã, tananã, tas, que existem no território ucraniano. Ou seja, talvez um dos poucos acordos que reduziu o preço dos alimentos num passado recente possa estar indo por água abaixo. O que você pensa, galera? Vai rolar algum tipo de acordo? Ou foi um balde de água fria aí que o Putin deu no mundo? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.